e também vamos ter o projeto de pesquisa, certo? Que os alunos vão desenvolver aí para encerrar, né, para se formar e terminar o seu curso de Educação Física. Então, vamos ver lá no quadro a ementa do projeto de ensino e pesquisa em Educação Física e vamos discutir um pouquinho, né, vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser desenvolvido esse projeto de pesquisa, tanto no que se refere ao que os alunos devem fazer, e qual vai ser também o papel de vocês, tutores, nesse processo de construção de um projeto de pesquisa, né, dessa iniciação com a ciência. Então, os alunos vão ter ali a sistematização e o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, certo? Então, como o nome diz, é um projeto, certo? Não é uma coleta de dados que vai ser executada. É um projeto que tem que ser, claro, plausível, tem que ser coerente, que tem possibilidade de ser feito, mas os alunos desenvolvem o projeto, ok? Então, vão desenvolver aí a articulação do projeto com as experiências de pesquisa desenvolvidas ao longo do curso, com as diversas disciplinas e práticas pedagógicas. Então, ao longo do curso, o nosso aluno, ele foi tendo aí experiências, né, conhecendo disciplinas muito diferentes uma das outras, e é claro que a gente sempre tem a gente se identifica aí com uma área, e o projeto de pesquisa é o melhor momento que ele tem para ir mais a fundo, para estudar um pouquinho mais sobre aquela área que esse aluno teve de interesse. Então, né, quando os alunos forem pensar o tema ali, vocês podem, claro, ajudar a organizar, a pensar, o que você gostou ao longo do seu curso, qual foi aquela disciplina que te chamou a atenção. Então, é o momento de aprofundar o conhecimento, estudar um pouco de uma coisa que o aluno se identificou ao longo do curso, tá? E aí, então, eu sei que essa é uma parte que gera um pouco de dúvidas, né, no trabalho de vocês. Então, vamos entender bem o que vai ser feito aqui nesse projeto. Então, vamos ver lá no quadro, vamos acompanhar aqui no quadro, que primeiro de tudo, em relação ao tema desse projeto, certo? O tema, ele deve ter relação com a parte da licenciatura da Educação Física e tem que ter da Educação Física na Educação Básica, tá? Então, até Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Então, quando os alunos forem pensar ali no projeto, na coleta que pode ser desenvolvida, ela tem que ser voltada para alunos da Educação Básica, então até o Ensino Médio, certo? E ele tem que ter relação com as disciplinas que foram trabalhadas no curso. Então, se o aluno quer fazer suplementação, não tem a ver com o curso. Treinamento com peso, não tem a ver com o curso. Pilates, área de academia, de musculação, enfim. O tema, ele tem que ser voltado para a educação básica, na licenciatura e voltado ou que seja direcionado a alguma das disciplinas que foram trabalhadas durante o curso. Então, se chega projeto de pilates, de capoeira, de yoga e de suplementação, de musculação, esses projetos, eles não vão ser aceitos, ok? Segunda coisa, vai ser disponibilizado para o aluno lá no material da disciplina de projetos. Então, eles têm aulas que foram gravadas que devem ser assistidas, ok? Precisam ser assistidas, elas ajudam na construção do projeto e junto com esse material, eles vão ter um manual para elaboração do projeto e eles vão ter um template que em cima desse template que eles devem fazer o trabalho deles. Então, aqui tem a imagem da capa do projeto, né, do template, que foi retirada lá do template, ó. Então, tá prontinho, pessoal. É só escrever por cima do template. Então, o aluno, ele vai necessariamente, obrigatoriamente, seguir esse modelo. Trabalhos que não estejam nesse modelo, novamente, não serão aceitos.
ok? Vão ter que ser reformulados. Então, orientem os alunos para que quando forem elaborar o projeto, que sigam o template. É tão mais fácil, né? A gente escrever em cima e só ir colocando o nosso texto em cima de um negócio de um material que está pronto, né? Então, orientem os alunos ali que busquem o template lá no material, tá? E façam aí a elaboração do projeto deles em cima do template. Então, auxiliem os alunos e orientem os alunos nesses dois pontos, em relação ao tema e em relação ao material que está disponível, que deve ser utilizado, ok? Outro ponto que que pode gerar algum tipo de dúvida em relação ao projeto. Pessoal, a orientação do projeto de pesquisa, ela é responsabilidade do professor da disciplina e do tutor à distância, ok? Então, vocês não são os responsáveis em realizar a orientação do projeto dos alunos. Isso não significa que se um aluno vai tirar uma dúvida com você, que vai pedir ajuda ali num tema, que você não vai poder ajudar nesse sentido. Mas a orientação formal do projeto é responsabilidade do professor da disciplina e do tutor à distância, ok? Então, não se assustem aí com a questão da orientação. A correção desse material, de todos esses projetos, também vai ser responsabilidade do tutor à distância. Então, os tutores que estão aqui com a gente, com nós professores, que vão realizar a correção desse material, ok? Então, vocês, claro, estão próximos aos alunos, conhecem muito bem os alunos, né? Vocês estão no dia a dia ali com eles, ministrando todas as aulas, estão próximos, conhecem. Então, vocês têm possibilidade de ajudar os alunos no projeto de pesquisa, né? Então, se o aluno tem dúvida num tema, se ele te perguntar, é claro que todo esse processo, essa ajuda, assim, vocês podem oferecer aos alunos, assim como devem oferecer, certo? Mas a questão dessa orientação formal e da correção é tudo aqui com os nossos tutores à distância, tá bom? Então, nessa questão da orientação e na correção, vocês, não é responsabilidade de vocês no projeto, tá bom? Mais uma questão importante que vamos ver lá no quadro do projeto de pesquisa é em relação ao formato que esse trabalho ele vai seguir, tá? Então, necessariamente, já tem o template já está pronto. Então, se seguir o template, não vai ter erro, tá? Mas deve seguir as normas da ABNT, então precisa de capa, precisa de folha de rosto, precisa de resumo, precisa de sumário. Todos esses elementos pré-textuais são necessários para seguir a norma da ABNT. Então, outro formato não vai ser aceito, ok? Então, orientem os alunos ali que sigam o formato da ABNT. E o que precisa ter esse trabalho? Então, vai ter uma introdução, certo? E nessa introdução vai ter o desenvolvimento do tema, da justificativa, do ano para qual o projeto é direcionado, né? Para qual o projeto se destina, a problematização, os objetivos. Então, tudo isso está nesse primeiro tópico grande, que é a introdução. Se faltar alguma desses pontos que eu falei, né, desses subtemas, desses subtópicos, o trabalho já não vai ser considerado completamente correto. Então, orientem os alunos que se atentem a cada um desses tópicos que devem ser desenvolvidos, e lá no template está explicadinho, assim como, né, nas aulas também vai ser bem explicado o que deve ser colocado em cada um desses tópicos. Segundo, revisão de literatura. Então, é o momento de ter um referencial teórico. Ver lá na teoria, na literatura, o que já é estudado sobre isso, né? O que já é conhecido daquele assunto. Orientem os alunos para que façam a busca para essa revisão de literatura em livro,
em artigo científico, né? Não buscar ali um conhecimento que não tem um respaldo científico. Então, é um projeto de pesquisa científico. Então, é importante que seja caracterizado, que os alunos tenham esse contato, esse acesso à pesquisa científica, a artigos científicos, à produção da ciência. Então, a revisão de literatura é buscar o que já se sabe, tentar explicar ali, né, por que uma coisa pode acontecer, por que não pode. Então, é o referencial teórico, é o que vai dar base ali para aquela ideia que esse aluno está tendo ali, que está tentando ali desenvolver, tá? O terceiro ponto do trabalho, o terceiro tópico, é o desenvolvimento. O desenvolvimento do projeto é o que a gente encontra ali nos artigos, a parte da metodologia. Então, é nesse momento que o aluno descreve a amostra. Então, para qual grupo o meu trabalho vai ser direcionado? Qual é a característica desse grupo? Quantas pessoas eu vou trabalhar nesse projeto? Então, eu caracterizo a população, caracterizo a amostra que vai ser estudada nesse projeto de pesquisa, quais os métodos, quais os procedimentos vão ser adotados. Eu vou lá na escola, vou aplicar um questionário, vou fazer uma medida de composição corporal, vou fazer uma medida antropométrica. Então, eu vou descrever o procedimento que vai ser realizado, certo? E aí tudo isso tem que ser explicado de uma forma científica. Então, se eu vou fazer uma medida de circunferência abdominal, não vou simplesmente colocar a medida de circunferência abdominal. A medida vai ser feita no ponto médio entre a crista ilíaca, a última costela, com uma fita métrica tal. Então, descrever cientificamente o procedimento desse projeto. Quais os instrumentos vão ser utilizados? Eu vou utilizar um questionário que é validado para essa população. Não, vou utilizar um questionário que eu mesmo elaborei, uma anamnese que eu quero levantar ali se essas crianças, se essas pessoas, esses adolescentes têm algum tipo de doença. E aí, vou lá, coloco esse meu questionário lá no meu apêndice, certo? Então, cientificamente vai ser explicado o que vai acontecer nesse projeto e para quem esse projeto vai ser destinado, vai ser aplicado. Então, essa é a parte do desenvolvimento. Então, o trabalho, ele vai seguir, vai encerrar sua ideia, a ideia aí. Então, não precisa ser aplicado o questionário, não precisa ser feita a coleta de dados lá na escola, mas a organização dessa coleta tem que ser estruturada de uma forma bem certinha, científica, bem correta, tá? E aí, o quarto ponto, então, que segue após o desenvolvimento, né, que é a metodologia, é o cronograma. O cronograma, ele vai seguir orientações hipotéticas. Como o aluno não vai realizar a coleta, ele não vai de fato seguir esse cronograma, mas ele vai elaborar um cronograma que então atenda a hipoteticamente, a essas situações que aconteceriam. Então, o aluno vai lá e coloca, nesse momento de janeiro a março, vou fazer leitura dos textos. De março a abril, vou fazer a construção do meu referencial teórico. De abril a maio, eu vou fazer a organização, a parte funcional ali da minha logística, da minha coleta de dados. Depois, em maio, eu vou fazer a coleta de dados. E em junho, vou analisar os resultados que eu encontrei. Depois, em julho, eu vou fazer, então, a discussão desses dados que eu encontrei. Então, esses tópicos todos têm que estar no cronograma. Mesmo que sejam situações hipotéticas, elas precisam ser organizadas. O aluno precisa entender que, quando ele vai fazer uma pesquisa, ele tem que seguir todos esses passos, todas essas etapas e como ele poderia organizar cada uma delas, certo? Então, por isso, a construção do cronograma. O quinto elemento, como a gente vai ver lá no quadro, vai ser as considerações finais, certo? Então, o aluno faz uma conclusão ali do que ele realizou, do que ele fez e, por fim,
o referencial bibliográfico, certo? Então, quais foram as fontes que ele utilizou e aí, então, cabe a vocês também a orientação de que os alunos devem buscar fontes confiáveis, né? Devem ser, então, buscas a periódicos científicos, a revistas científicas, a bases de dados científicas, a livros também, mas evitar um pouco aquela questão de um blog, né, de um site que a gente não sabe de onde vem aquela informação. Então, buscar um conhecimento para ser desenvolvido ali no projeto que seja científico, certo? Na disciplina de metodologia científica, o professor Tiago explica muito bem o que é cada um tipo de conhecimento e aí, então, buscar o conhecimento que é científico. E um ponto muito importante que a gente precisa da ajuda de vocês no desenvolvimento do projeto é a questão do plágio, certo? Ainda não foi definido se obrigatoriamente a gente vai passar a usar o CopySpider, tá? Mas é uma possibilidade. No ano passado a gente encontrava muito trabalho que era uma cópia completa, um Ctrl+C, Ctrl+V completo de texto. A gente passava no CopySpider, via então essa similaridade e aí o trabalho vai ser devolvido para o aluno, certo? Então, orientem os alunos que quando eles leem, quando eles têm acesso a um texto, eles leem aquele texto, certo? Veem o que entende, analisa o que aquele texto está falando e reescreve e coloca lá a referência. Peguei o texto da Márcia Greguol sobre natação adaptada, vou lá, referencio no meu texto na Greguol, o ano, e lá nas minhas referências bibliográficas coloco toda a referência no formato da BNT. Orientem os alunos que tudo que não foram eles que criaram, que foi alguém que criou, isso deve ser referenciado. Então, a gente não tá bem estabelecida essa questão, né? Não posso dar uma certeza para vocês a questão do CopySpider, tá? Se vai ser utilizado por todos os tutores na correção, mas já orientem os alunos que trabalhos com plágio vão ser devolvidos. Se a gente ali, durante a leitura do texto, sente falta de referência, né? Percebe ali que pode ser um plágio e é feito a análise com CopySpider, esse trabalho vai ser devolvido por plágio. Então, já orientem os alunos que não façam a cópia de um texto, de um Ctrl+C, Ctrl+V, que use artigo científico e que referencie os textos que estão utilizando e aí a gente não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, a questão da obrigatoriedade ou não do uso do CopySpider, a gente pode dar para vocês aí ao longo do nosso semestre, quando forem iniciar o trabalho do projeto, tá? Vocês novamente perguntem isso ao professor da disciplina, que ele vai com certeza responder para vocês, mas já façam a orientação para os alunos que não deve ser feito Ctrl+C, Ctrl+V de forma alguma, que se for acusado plágio, vai ser devolvido o trabalho, tá bom? Vou deixar agora um momentinho para vocês enviarem algum tipo de dúvida que vocês tiveram aqui das disciplinas, do projeto de pesquisa. Mandem para que eu possa responder para vocês e a gente continuar aqui com a nossa capacitação, tá bom? Então, logo eu volto aqui para responder.